É um prazer e é uma honra falar sobre a verdadeira Páscoa, cantar sobre o que Cristo fez por nós. Sejam todos bem-vindos. É uma grande, enorme alegria receber vocês aqui. As crianças estão ansiosas lá fora, vocês não fazem ideia. Acabamos de orar para nos preparar para entrar. A fila está pronta. Antes de tudo, eu quero dar uns recadinhos e depois a gente vai fazer uma oração, tá? Primeira coisa, banheiro, água para vocês, pais e visitantes. Tem um banheiro descendo a escada ali, à esquerda, na hora que a gente desce, tem um banheiro masculino e à direita tem banheiro feminino para vocês usarem. Esse daqui está cheio de coisa dos cenários e vai ser o banheiro usado pelas crianças somente, tá bom? Então, eu peço a vocês que não usem o banheiro aqui de cima. A entrega das crianças ao final da cantata será feita nos portões da escola por questões de segurança, tá? É a maneira mais organizada e segura, é um procedimento que a gente conhece, os funcionários já conhecem, e a gente não corre o risco de entregar a criança errada para os pais errados. Isso é muito perigoso, num volume tão grande de crianças assim. Peço a compreensão e a paciência de vocês, porque nós prezamos por isso, tá bom? Então, a hora que terminar o evento, vocês saem por onde vocês entraram, se dirijam, por favor, ao portão da escola, e lá as crianças serão chamadas como se fosse um dia de aula normal, tá bom? No portão que eles normalmente saem. Então, no portão da ACA saem as crianças do infantil até o 1º ano, né? E no portão o outro portão maior, saem as crianças do 2º ano até o 5º ano. Combinado? As fotos, vão ser feitas fotos, ser feita a transmissão, né? Já está sendo feita, inclusive. Vocês vão conseguir tudo pelas redes sociais do colégio a partir de amanhã à tarde, tá bom? Então, eu peço a vocês que não interrompam a programação para fotografar, para filmar, porque você pode incomodar a pessoa que está sentada atrás de você, atrapalhar a visualização de outras famílias. Então, segurem a onda, por favor. Eu sei que é quase irresistível, né? Mas contenham-se, por favor. Não chamem as crianças, né? Olha para mim, para eu tirar foto, vem aqui na frente. Não façam isso, porque eles estão ensaiadinhos, inclusive em relação à posição que eles vão ficar aqui na frente, tá? E a gente tem 2 fotógrafos fazendo foto aqui o tempo todo do evento, então não vai faltar foto, tá bom? E, finalmente, convido vocês a fecharem seus olhos para orarmos juntos antes de começarmos a nossa programação. Querido Deus, boa noite, Senhor. Te agradecemos pelo privilégio que teremos hoje de assistir uma programação que foi preparada com imenso carinho e muito esforço pelas crianças, para a honra e glória do Teu santo nome. Te pedimos, Senhor, que envie sobre nós os Teus anjos e o Teu Santo Espírito para abençoar e proteger cada criança e cada família presente aqui hoje. Perdoa, Senhor, por favor, as nossas falhas e nos acompanhe, Senhor, nos dê a graça da Sua presença ao nosso lado durante toda a programação e também depois dela, quando retornarmos para nossos lares. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Sejam todos bem-vindos.
melhor ficar aqui, não? Não, senão eles não vão te ver. Jesus is alive, it's a happy day.
Histórias. Eu gosto de histórias. Elas estimulam nossa curiosidade, memória e também nossos sonhos. Podemos encher infinitas prateleiras com histórias, personagens e seus símbolos. São tantos os roteiros e tantas as maneiras de contá-los, aventuras, emoções, grandes batalhas e conflitos, vitórias e também derrotas. Gostamos de heróis, gostamos de celebridades. Se eles forem fortes, belos, ricos, espertos, ainda melhor. Fomos feitos para admirar, para adorar, não é mesmo? Gostamos daquilo que nos tira suspiros e aplausos. Gostamos de show. Vamos embarcar em uma história? Era uma vez alguém que veio para servir. Ele não se preocupou em agradar, aparecer ou brilhar. Ele foi manso e humilde, como um cordeiro. E a história dele fez toda a diferença na minha e na sua história. Vou contar alguns episódios dessa história de amor, o amor que vive. Desde o princípio até o final dos tempos, ali está ele, um cordeirinho, um ser inofensivo, tranquilo, parte de uma paisagem comum. Ali está ele, esteve e estará, até quando tudo no mundo irá se resolver. Silencioso e amigo,
cheio de ternura, irradiando no seu silêncio uma luz que revela tudo o que não combina com a justiça e com a verdade. No princípio dos tempos, os seres viventes se articulavam na terra, onde homem e mulher, criados à semelhança de Deus, brincavam com leões, girafas e ursos, e também com minhocas e esquilos. Um dia, gastaram tempo demais com uma serpente. Ah, essa serpente gostava de se exibir. Gostava tanto de se exibir, de ser importante, de ser mais, ser o máximo, que tentou e conseguiu. Homem e mulher, honrados e dignos, lhe deram a tal importância. Assim, o homem Adão e sua mulher Eva caíram, diminuíram e perderam. Com vergonha, se esconderam. O livro de Gênesis nos conta que o Senhor Deus viu que eles tentavam se cobrir com folhas. Cuidadosamente, o Senhor Deus fez túnicas de pele para Adão e sua mulher, e assim os vestiu. Um pai, com seu filho no altar e um coração dilacerado, havia recebido a promessa de Deus que teria muitos descendentes. O filho da promessa era Isaque, que nasceu só depois que seus pais eram bem velhinhos. Velhinhos, só mesmo por um milagre velhinhos têm filhos. Pois Isaque chegou e era uma alegria para seus pais. Agora, o pai Abraão estava num dilema. Ele precisava saber quem amava mais, o filho Isaque ou Deus, que lhe havia dado o filho. De quem era o coração de Abraão? Abraão decidiu: Senhor, eu te amo e te sou grato. Tu és o meu maior amor. E ao entregar no altar o seu coração, eis que Deus segura a sua mão. Ali está de novo o cordeiro, que Deus trouxe para ser oferecido no lugar de Isaque.
de vir. Tempos difíceis podem te alcançar. Deus vai te amparar. Prossiga. Mesmo intranquilo, a angústia passará. Não vá duvidar. Prossiga. Segue o teu rumo, pois encontrarás o Cordeiro a te esperar. Prossiga. Deus proverá o Cordeiro. Confia na promessa, o Pai jamais falhará. Deus proverá o Cordeiro. Confia na promessa, o Pai jamais Muitos anos mais tarde, Deus avisou Moisés que o anjo da morte passaria pelo Egito. Todos os primeiros filhos de cada família iriam morrer, por causa da rebeldia e do orgulho de Faraó. Moisés chamou os anciãos de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro para cada família para a Páscoa. Tomem o feixe e molhem no sangue deste cordeiro. Marquem com ele a viga e as laterais da porta. Ninguém saia de casa, não passem desta porta até o amanhecer, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Mas ao ver o sangue na viga da porta e nas duas laterais, passará e não permitirá ao destruidor que entre por ela para ferir cada um de vocês. Contem essa história aos seus filhos. Senhor, vem libertar teu povo escravo. Mostra teu poder com prodígios e sinais.
João Batista morava no deserto. Muito corajoso, dizia ao povo que todos precisavam se arrepender. Um dia, quando viu Jesus chegando, João Batista disse: "Aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." Quando 2 discípulos de João ouviram isso, saíram seguindo Jesus. João olhou, abençoou e se retirou. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Todo aquele que nele crê e entende o seu amor não perece, mas tem a vida eterna. Deus Todo-Poderoso, me arrependo do mal que me afastou do Senhor. Quero ver teu rosto, estou bondoso e estar contigo onde for. Papai do céu, para poder te chamar assim, teu filho sofreu por mim. Pelos meus erros, peço perdão. Jesus, vem morar no meu coração. Seja feita a tua vontade. Quero andar sempre em teu amor, pelo caminho da verdade.
o que realmente aconteceu no caminho para a cruz. Como as verdades da Escritura nos fortalecem com a segurança do amor incondicional de Deus por nós? As Escrituras sobre a via dolorosa são claras e simples, contudo são profundas. Na estrada para a cruz, a glória de Deus estava à mostra. O plano da salvação estava sendo realizado e o amor de Jesus por você e por mim foi demonstrado. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. 1 Pedro 3,18. O sofrimento de Jesus começou no jardim do Getsêmani, continuou em sua prisão, nos julgamentos religioso e civil que ele foi forçado a suportar, e nos açoites desumanos que sofreu dos soldados romanos, enquanto o governador romano Pôncio Pilatos buscava despertar a simpatia das multidões. A seguir, Pilatos o entregou para ser crucificado. João 19,16. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram. Lucas 23:33. A Bíblia registra cenas principais, cada uma das quais mostra uma preciosa qualidade do Cordeiro de Deus e seu notável amor por mim e por você. Pela via dolorosa em Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz. Multidões queriam ver um homem condenado a morrer. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos ele foi, e em dor podiam ver um homem condenado a morrer. Pela via dolorosa que a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos ele foi, e em dor podiam vir o escárnio dos que o punham a morrer. Pela via dolorosa que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor. E ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim.
assim. Jesus se entregou, mostrou o seu amor, morreu numa cruz em Jerusalém. Pela via dolorosa, que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor. E Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Mostrou. Boa noite a todos. Sem dúvida nenhuma, é um momento emocionante, né? Vendo essas imagens, essa encenação, nosso coração ele fica preenchido pelo amor de Deus. Nesse momento nós iremos conversar um pouco, iremos abrir a palavra de Deus rapidamente, para a gente refletir um pouco nesse amor maravilhoso. Eu confesso a todos que eu estou feliz e experimentando algo novo. Quem sabe alguns aqui também estão experimentando isso. Quantos são os pais aqui dos alunos do maternal? Maternal, né? Alguns eu estou vendo. O meu filho também está aqui no maternal. E eu ficava assistindo as cantatas antes do Lucas completar os 4 anos de idade. E eu ficava vendo alguns pais se emocionando, né? E ali querendo tirar foto. E ali algumas lágrimas desciam, né, de emoção. E hoje eu pude finalmente experimentar, né? E ver ali o Lucas, meu filho querido, cantando. E eu tenho certeza que todos aqui também, de alguma forma, se emocionaram ao ver os filhos de cada um aqui cantando essas canções. Não canções apenas de arte ou de uma forma para passar o tempo, mas com uma mensagem profunda, né? Uma mensagem que fala sobre o amor maravilhoso de Cristo. O que nós assistimos aqui foi a história desde o Éden até o momento em que Cristo morreu por nós. Em determinado momento da história, o ser humano se afastou de Deus e escolheu trilhar um caminho complicado, mas em nenhum momento Deus desistiu da gente. Deus ele planejou tudo para que nós pudéssemos hoje ter esta data para lembrar do sacrifício dele. Nós temos um feriado que aconteceu sexta-feira, mas o sacrifício de Cristo não foi para a gente ter um dia de folga. Há alguns dias atrás na história, o coração de Jesus parou de bater e ele dormiu, ele morreu por mim e por você. E se pararmos para pensar, falar de amor hoje nessa sociedade que a gente vive, onde cada vez mais somos individualistas, né? Queremos ter, queremos crescer e muitas vezes esquecemos do próximo. Quando pensamos no amor de Deus, existe um contraste muito grande. Eu separei aqui alguns versos que estão no livro 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2 em diante. Eu gostaria de convidá-los a ouvir essas palavras que falam sobre o amor, pensando no amor que Cristo demonstra por cada um de nós. Diz assim, versículo 2: ainda que eu tenha o dom de profetizar, que conheça todos os mistérios de toda a ciência, ainda que eu não tenha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará.
O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. Continuando e finalizando, o amor jamais se acaba. Sem dúvida nenhuma, o que nós precisamos como humanidade, como seres humanos, como país, como sociedade, como pais, é permitir que esse amor que não acaba esteja dentro do nosso coração. Esse amor que é paciente, que é bondoso, que não se preocupa primeiro com o eu, mas se preocupa com o próximo. Aplicando em nossos dias, a nossa realidade como pais, né? Sei que tem pais aqui, mães, avô, avó, possivelmente o tio, o responsável que está assistindo a gente em casa também. É um desafio educar, é um desafio ensinar, mas Deus hoje Ele faz um convite para a gente. Tudo que formos fazer, tudo que formos nos empenhar, que façamos com amor, que possamos aproveitar o tempo que temos com nossos filhos. Antes de vir aqui, eu perguntei para o meu filho assim: Lucas, para você, o que é o amor? Ele tem 4 anos de idade, vai completar 4 ainda. E ele falou o seguinte: papai, o amor para mim é a mamãe. Olha só, né? Eu falei, por que não é o papai? E ele fala mesmo, quem conhece o Lucas sabe como é que ele é. E ele falou assim, é a mamãe. Ele não sabia explicar, ele só entendia que o amor para ele é a mamãe. O que é o amor para você? O que é o amor para mim? Será que nós estamos vivendo o amor de Deus? Será que nós estamos colocando em prática o amor que Ele demonstrou na cruz por cada um de nós? Existe uma história que aconteceu no ano de 1934. Albert Einstein estava na Universidade de Princeton. Com essa história eu termino. E ele era um professor convidado ali da universidade. E nos intervalos das palestras, das aulas que ele dava ali, Albert Einstein parava para ler na varanda de sua casa. Consegue imaginar? O grande ali inventor, né, que desenvolveu ali a teoria da relatividade, parando um pouquinho na varanda de sua casa, sentando, tomando um ar e fazendo sua leitura. E de repente, um desses dias, uma jovem de 10 anos de idade, da idade de muitos que estavam aqui, parou pertinho dele e falou assim: você poderia me ajudar com o dever de casa? Ele prontamente parou ali o que ele estava fazendo e começou a ajudar aquela criança a resolver os problemas de matemática da turma dela. Aquela criança ficou feliz da vida porque era tão fácil para ele, né? E ela começou a entender, começou ali a abrir os olhos. Nossa, que tranquilidade de fazer o dever com o Senhor. A mãe dessa menina que estava ali por perto, quando percebeu aquela cena, falou assim: filha, não atrapalhe o professor, ele tem muita coisa importante para fazer. E aquela menina falou assim: mãe, ele é meu amigo. Você consegue imaginar esse homem, um dos maiores que já existiu na humanidade, atravessar um abismo dos cálculos complexos dele, parar, dedicar seu tempo para ensinar uma criança a resolver os simples problemas de matemática? Naquele momento ali eu posso pensar e entender que da mesma forma como ele atravessou um abismo para explicar os problemas de matemática para aquela jovem, Cristo, ao descer do céu, do seu trono de majestade e vir aqui viver em nosso meio, ele atravessou um abismo também. Ele atravessou um abismo porque além dele descer, ele não só conviveu com a gente, ele deu a sua vida por cada um de nós. O Rei do Universo se entregou por mim e por você. Cristo, quando veio aqui,
ele veio para mostrar, quem sabe, aquilo que nós não entendemos. Cristo, ele veio demonstrar o amor dele. E a melhor forma que podemos entender e pensar no amor de Cristo é olhando para a cruz e refletindo o maravilhoso sacrifício que ele fez por cada um de nós. O sacrifício que nos dá a esperança da vida eterna. O sacrifício que nos faz lembrar que Cristo venceu a morte porque ele morreu, mas ressuscitou. E hoje ele aguarda ansioso por mim e por você. Nesta noite, Cristo nos faz um convite para que a gente aceite esse amor, esse sacrifício que ele fez por mim e por você. Que possamos permitir que dentro dos nossos lares, dentro dos nossos casamentos, dentro da educação dos nossos filhos, o amor de Cristo seja o centro. Amém.
João viu o trono, morada de Deus, Santa cidade, Jerusalém, sua luz brilhava como cristal. tanta beleza, É sem igual ao redor do trono. Existe árvore da vida,
essa cantata está chegando ao final. Mas eu não poderia acabar essa cantata sem agradecer as pessoas que nos ajudaram. Primeiro ao coral, né, do segundo segmento, que nos ajudou aí. Agora nós temos um coral do segundo segmento. Isso é uma alternativa para o 5º ano, que daí ano que vem eles não têm mais as cantatas no 6º ano, mas tem a opção do coral. Mas eu gostaria de chamar aqui o professor Fagner, por favor, de música, que idealizou toda essa cantata. Palmas para ele. Parabéns, professor. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, porque estava muito linda. Eu gostaria também de agradecer... Só um minutinho. Vocês imaginem no ensaio geral, nós fizemos 2. Era assim o tempo todo, mas fiquem tranquilos. Eu tenho certeza que eles ensaiaram em casa também. Vocês conheciam a maioria das músicas, né? Eu gostaria de agradecer a equipe de apoio, o pessoal do figurino, o pessoal que ajudou a montar cenário, o pessoal que se fantasiou, o nosso Jesus Cristo, que é o nosso vice-diretor, Rodrigo, os nossos monitores, zeladores, auxiliares. Mas eu gostaria de agradecer também a um povo especial, que estava aqui no ensaio geral, no ensaio de cada turma, as professoras. Eu gostaria que vocês ficassem, quem estiver sentado de pé, que nós gostaríamos de aplaudir a todas vocês, por favor. Eu gostaria de agradecer também a vocês por terem prestigiado esta cantata. Eu gostaria de agradecer a vocês por terem prestigiado e confiado na escola para assistir essa cantata, e a esse imenso coral que está com a coroa da vida, que nós viremos receber quando Jesus voltar. Obrigado, coral! E assim como nós começamos, nós iremos terminar com uma oração. Depois da oração, as crianças vão sair como elas entraram. E aí eu peço para que os pais se desloquem pela igreja para ir até a frente da escola para retirar os filhos, tá bom? Pessoal, vamos lá. Posição de oração. Senhor Deus, Pai eterno, Criador do céu e da terra, muito obrigado por essa noite. Obrigado por termos a oportunidade de lembrar de tudo que o Senhor fez por nós, desde o Éden até o fim dos tempos. Senhor meu Deus, não somos dignos da sua misericórdia, não somos dignos do seu perdão, mas o Senhor assim mesmo nos ama. Senhor meu Deus, sabemos que a nossa coroa da vida está guardada, sabemos que a nossa salvação já foi paga, que nós possamos sempre andar aos seus pés e que o Senhor possa nos proteger do mal. Obrigado por essa santa cantata e que nós possamos sempre falar do seu nome. Em nome do seu Filho Jesus, amém. Boa noite e obrigado.